No momento eu parei para pensar sobre o que é que está acontecendo hoje em dia, sobre a atualidade, sobre o avanço dos negócios. Como que muitos empresários conseguem evoluir em um mundo já que aparenta já ter evoluído o que tinha de evoluir. E como que alguns ainda se destacam. Nós temos alguns pontos muito importantes que devem ser observados. Existe uma técnica já muito antiga que ela é uma técnica bem proveitosa em questão de evolução. Então, vou estar citando algumas situações que têm chamado muito a atenção da sociedade, especialmente dos empresários, e eles têm seguido este caminho. Aquela frase muito bem conhecida que é: o que faz o crescimento não é exatamente uma pessoa usando 100% das suas forças, mas sim uma pessoa usando, vamos dizer que 2% da sua força e 50% da força de 10 pessoas. Então, a força que ele está usando é a força psicológica, ou seja, a mente dele, ele está usando. E a força que essas pessoas estão utilizando é a força bruta. Então, através da força mental dele, utilizando a sabedoria dele, ele está ensinando as pessoas em mais quantidade a fazer aquilo que ele sozinho ia ter que fazer. Então, ele faz menos força braçal e as pessoas, vamos dizer, os dois braços dele faz menos forças, em compensação 40 braços faz, vamos dizer, 50% da força que ele estava fazendo. Então, se 40 braços estão fazendo, cada um fazendo 50% da força, vai dar 10, 50%, 100% com os dois braços de fulano, 100% vezes 10 dá 1000, 2000 vezes mais forte ele está sendo em seus resultados. Por quê? Porque ele está usando as forças de várias pessoas em seu favor. Devido a isso, houve-se uma diferença entre o dono e o empregado, que na época, muitos anos atrás, eram os escravos. E isso não podia continuar, porque o próprio ser humano se sentia escravizado. E muitos seres humanos que eram sábios não queria se sentir escravizando, mas sim queria sentir, mesmo que estivesse ganhando mais do que o outro, queria se sentir como se estivesse ajudando. E isso ao longo do tempo foi criando-se as parcerias. E com os anos se passando e a tecnologia, a sabedoria do ser humano também aumentando, começou a entender que aquele que administrava, ele era profissional na administração e ele era profissional também na execução do que ele fazia. E isso trazia um problema para ele na execução dos seus projetos quando ele fazia parceria. Por quê? Porque as pessoas pegavam e não faziam igual a ele. Faziam, mas de uma maneira um pouco mais inferior. E aí começava a cair a qualidade e os clientes começavam a se decepcionar e começavam a cobrar dele mesmo para fazer. E aí era um problema muito complicado, porque a produção que ele podia multiplicar 10 vezes mais, 1000 vezes mais, 2000 vezes mais,
não tinha como multiplicar, porque quando ele ia fazer, quando as pessoas iam fazer para ele, não fazia com a mesma qualidade, ele acabava perdendo alguns clientes. Sendo assim, ao longo dos anos, foi criado então a franquia. Qual era a diferença da franquia? A franquia não coloca o executor da missão como funcionário e nem como, não coloca como escravo, não coloca como funcionário, não coloca como inferior ao dono, mas coloca como um franqueado. E o dono, então, gasta um pouco mais de investimento na franquia. Então ele deixa pessoas treinadas e monta um estabelecimento, como um amigo meu, que conhecido, né, que eu vinha conhecer ao longo da vida, conhecido como Paulo Pica Grossa. Então este rapaz, conhecido como Paulo Pica Grossa, ele trabalhava de funcionário em um estabelecimento. E quando ele teve a oportunidade, ele comprou a própria empresa a qual ele trabalhava. E ele começou então a fazer uma forma que já foi executada, já era executada há muitos anos por algumas outras pessoas, porém não muito divulgado isso, né? Mas é uma forma diferenciada de franquia. Por que é uma forma diferenciada de franquia? Porque ele criou a franquia dele mesmo, particular dele, mas ele dava todos os materiais e acessórios para a execução desta missão. Porque a franquia, normalmente, a pessoa vai lá e compra as ferramentas, os materiais, compra esta franquia. Então ele recebe tudo pronto, mas porque ele comprou a franquia. E no caso do nosso amigo Paulo Pica Grossa, ele não vendia a franquia. Ele meio que emprestava a franquia. Então, dentro do faturamento que ele tinha, ele ia lá e montava um segundo estabelecimento com todos os materiais, tudo o que era necessário para o bom andamento deste trabalho. E aí ele repassava para um parente que tornava-se como um franqueado da empresa principal. E aí ele passava a seguinte mensagem, falava: olha, está aqui nas suas mãos e você vai usar como coisa sua. Seu salário tu vai fazer daqui. E você vai ganhar 75%. E eu, como sou dono do estabelecimento, dono das ferramentas, dono do material, eu ganho 25%. Só que eu não preciso botar a mão. E assim ele prosseguiu por muito tempo fazendo este lindo trabalho. Então ele começou a se multiplicar seus estabelecimentos. Com o faturamento ele comprava outros e ia colocando. E aquela pessoa sempre trabalhando ali e sendo então sujeitada a receber aquele percentual que ele tinha repassado e repassar para ele aquele outro percentual, ciente de que tudo ali era do nosso amigo Paulo Pica Grossa. Chegando então essa tecnologia, essa ideologia, essa prática evolutiva empresarial, surgiu a visão, né, de que o ser humano não pode ficar parado. Porque quando ele fica parado, a cabeça dele vai a 1000. É 1 milhão de pensamentos por segundo. E as coisas mais loucas saem da cabeça do ser humano, coisas absurdas. Mas é exatamente através da loucura de muitos que
ocorre a evolução humana na Terra. E há muitos anos atrás, um empresário, um empreendedor, se eu não me engano foi Bill Gates, ele teve uma epifania, uma ideia de utilizar a loucura do ser humano para o bem da empresa dele. Como é que ele podia usar a loucura do ser humano para o bem da empresa dele? Exatamente selecionando algumas pessoas que atendia aos requisitos de qualificação para tal situação e convidar essas pessoas para um spa, uma área de lazer, uma casa de lazer exclusivamente construída para que não fizessem nada. Agora, atenção para essa parte, porque o fazer nada neste momento não era exatamente não fazer nada. Porque não fazer nada era que essas pessoas poderiam estar nesta casa livres e sem compromisso, com algumas coisas à sua disposição, sendo que o melhor alimento, a melhor bebida, as melhores situações para o conforto, piscinas, áreas de fazer musculações, academias, ginásticas, tudo isso à disposição. Então, quando der na teia, quando der na mente de algum deles mexer no computador e começar a brincar com alguma criatividade, estava livre para ir, sem hora para começar e sem hora para parar, a hora que quisesse, são livres. E assim, essas pessoas lá, de vez em quando, algum desses loucos tinha uma ideia muito louca, aonde acabava desenvolvendo coisas loucas. E muitas delas foram vírus para computadores, aparelhos eletrônicos, hackeamentos, né? Acessando sites e plataformas de maneira que aparentava ser impossível. Então assim foi desenvolvida assim a ideia dos hackers, ou seja, trabalhando livre, sem pressão sobre eles, fazendo assim as melhores ideias e melhores softwares serem desenvolvidos para o sistema da informática, computação, celulares e tudo que segue neste ramo, tornando-se o criador do projeto um bilionário, um dos mais ricos do mundo. E voltando para ou permanecendo no setor empresarial, porém voltando para o trabalho como empresa tradicional, que foi montado as franquias para que as pessoas não se sentissem empregadas, mas se começassem então a se sentir donos. Chegando no nosso amigo conhecido Paulo Pica Grossa, que patrocinava a sua própria franquia, criando ela, montando ela, gastando seu bolso, tudo e largando nas mãos do seu prospecto franqueado, vem um trabalho que se associa em ambas as partes. Na parte dos hackers, que são seres humanos se sentindo como se não estivesse fazendo nada, que isso é muito importante, ele se sente muito livre. E aí, quando é recompensado ainda, não faz nada e ainda recebe, isso deixa o ser humano muito mais louco e entusiasmado. Veio o mercado financeiro com a sua
expansão em alcance de pessoas comuns para a prática produtiva na área, então veio o desenvolvimento de projetos dentro desta área, proporcionando ganhos extraordinários, aonde foi lançado na praça, sem foco direto, mas em geral, atraindo pessoas de todos os credos, de todos os tipos, de todas as crenças, né? Para desenvolver de todas as habilidades, profissões diferenciadas, para desenvolver o sistema. Ao longo dos anos do lançamento dessa nova técnica de trabalho, que é o mercado financeiro, mediante uma empresa online, foi então identificado muitos profissionais nesta área, mas que começaram tudo voluntariamente, mediante o desejo de alcançar o resultado referente à proposta exposta, de modo em geral e de forma pública. E é aí que eu quero chegar. O ser humano, se sentindo livre, ele começou a desenvolver esse sistema. Porém, ele não é empregado, ele não é franqueado, isto não é um trabalho, mas ele desenvolve como empresário, como se fosse uma empresa franqueada, porque ele é linkado a um sistema maior, tem resultado de empresário, se movimenta no segmento mais de 24 horas por dia, porque cada movimento se multiplica muito mais do que 24 horas por dia. E ainda além de tudo isso, ele se sente livre. Mas tem um porém. Como ele tem total liberdade, ele é totalmente livre, fazer ou não fazer, ele começa a fazer e ele começa a crescer com muita velocidade. Quando para, a velocidade de interdição do negócio é muito violenta e tem causado muita dor psicológica nos participantes, causando assim uma espécie de trauma nestes participantes. Mas, ao longo desse tempo já existente, que já existiu, formou muitos empresários experts nesta área. Empresários que têm condições de busca de conhecimento, de busca de fontes, que possa mostrar a eles as possibilidades de permanência, de tempo de existência, estabilidade e seriedade e confiabilidade da empresa a qual pode-se pensar na introdução do sistema já antigo, porém nesta área ainda não existente. Após este, hoje empresário expert no assunto, buscar todas as informações, todas as fontes para as mesmas, entendendo que realmente
é seguro. Também na qualificação de empresário com boa condição financeira, tendo a liberdade de buscar uma segurança ainda maior mediante projeto lançado em 2013. Ele há possibilidade, sim, há realidade na fala de utilizar-se da introdução do já antigo, mas não ainda usado, novo nesta área, que é o franqueamento deste empresário voluntário, já não tão voluntário em se tratando de franquia, mas sim com total disposição de iniciar uma nova vida empresarial mediante uma franquia, expondo assim o seu compromisso de executar essa liberdade ao receber esta franquia. A introdução, ou seja, o tema principal de toda essa fala, sendo uma explanação de conhecimento da área, mas com um tema principal, um tema predominante, que é a introdução da franquia no mercado financeiro. A introdução da franquia nas empresas do segmento do mercado financeiro. E aí existe toda uma situação para ser colocada, que esta é o que eu venho trazer hoje. No próximo vídeo eu quero estar falando sobre esse sistema da introdução da franquia nas empresas do segmento de mercado financeiro, empresas online do segmento de mercado financeiro. Aí vou estar explanando como é a execução desta franquia e como os já empresários podem se tornar bilionários diante dos futuros empresários que pode se comprometer com a execução da liberdade financeira através do sistema de franquia das empresas online do sistema do segmento de marketing financeiro, de sistema do segmento do mercado financeiro, que está na área do marketing de rede, que, voltando lá na nossa conversa mais pela base, aonde fala que o melhor ganho não vem das forças brutas da pessoa, mas sim do grupo de forças de várias pessoas juntas, fazendo por um só objetivo. Ok? Aí a nossa fala e um abraço a todos. Na próxima etapa a gente prossegue então falando sobre a franquia introduzida no sistema do mercado financeiro nos projetos online.